Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que acabou sendo derrotado nesta noite de quarta-feira pelo placar de 1-0 para o Corinthians na Copa do Brasil. Uma arbitragem muito polêmica, como sempre, né? Enfim, estou trazendo um corte com essas últimas notícias e análise dos comentaristas sobre essa derrota. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários. E vamos para o vídeo. Funcionada por aqui, ó, também na redação da Globo, aqui em São Paulo, para falar agora do lado derrotado desse primeiro derby paulista na história da Copa do Brasil. Estelinha, conta tudo, como é que repercutiu esse 1-0 na Neoquímica Arena, teve reclamação e o que projetar, não só para o jogo de quarta-feira, duelo de volta, mas também no final de semana tem partida do Campeonato Brasileiro, né? Boa tarde. Exatamente, meu amigo. Muito boa tarde quem nos acompanha. Do lado palmeirense, né, um jogo repleto de polêmicas, principalmente falando com o técnico Abel Ferreira, que conversou com a gente, né, com a imprensa na coletiva, e ele trouxe alguns pontos que o incomodaram em relação à arbitragem, falando do jogo de ontem à noite. Principalmente em relação ao gol que foi anulado do Palmeiras, né, com uma assistência ali do Gustavo Gomes, que naquele momento ele estaria impedido segundo o VAR. E aí o Abel cita que nesse gol que foi anulado, né, por impedimento, há uma polêmica, segundo ele, em relação nem às linhas traçadas, mas sim ao momento, ao frame que para traçar as linhas. Segundo ele, nesse momento, a bola estaria no ar e não em contato com o atleta. Reclamou bastante da arbitragem em relação a Ranieri, que fez algumas faltas, e segundo ele, mesmo com um volume grande de faltas, a arbitragem deixou seguir. Enfim, foi o Abel Ferreira que falou que sai daquele jogo com um sentimento de tristeza, mas não pelo desempenho, nem pelo resultado, mas sim por essas questões de polêmicas com a arbitragem. E é um Palmeiras que precisa de um ponto de atenção em diversos aspectos. Primeiro, não querer sair de forma precoce da Copa do Brasil, é claro, como aconteceu em 2024 contra o Flamengo, quando foi eliminado nas oitavas de final. Além disso, é um Palmeiras que pode se incentivar, né? Pode levar como incentivo o último resultado mais recente contra o Corinthians, que foi no Campeonato Brasileiro, lá em abril, quando recebeu o Corinthians na Arena Barueri e venceu por 2-0, que seria um placar necessário para conseguir a classificação para as quartas de final, sem precisar levar o jogo para os pênaltis. E além disso, como você falou, né, amigo, antes de enfrentar o Corinthians na próxima quarta, tem que virar uma chavinha de Campeonato Brasileiro. No domingo, enfrenta o Vitória no Barradão, fora de casa, e é um ponto de preocupação. É um Palmeiras que sofre já com o setor defensivo, que teve o Bruno Fux, inclusive, como titular nesse jogo contra o Corinthians, no lugar do Murilo, que está no departamento médico se tratando de uma lesão muscular, mas foi o Bruno Fux que, durante o jogo, pediu para sair porque sentiu o músculo da posterior da coxa. Então, vai passar por exames para entender, claro, a gravidade dessa lesão, se é que é uma lesão ou só um desconforto, enfim. Mas pode não estar à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo de domingo contra o Vitória. E aí, no jogo de ontem, ele colocou o Mikael no lugar do Bruno Fux, e teria como opção também Benedetti, jovem de 19 anos, ou Marcos Rocha, que não é um zagueiro de ofício, né, lateral, mas já atuou em alguns momentos nessa posição. Então, é um time que vai precisar de atenção, falando de escalação mesmo, do time titular que pode entrar contra o Vitória nesse domingo, antes ainda de enfrentar o Corinthians na próxima quarta, meu amigo. Valeu, Estelinha. Tô imaginando um Palmeiras muito modificado, hein? Com muitos jogadores reservas, até porque o Palmeiras viaja para Vitória, como disse a Estela Gomes, e o Corinthians fica aqui em São Paulo porque recebe o Fortaleza. Exatamente, Bruno, um grande abraço para você, para a Mari, para o pessoal do estúdio, para os fãs de esportes. Voltei de férias agora, com 40 anos de idade completado, e esse abacaxi, brincadeira lá, obviamente, esse problema para o Palmeiras que perdeu esse clássico para o Corinthians, e além de tudo vai ter que lutar contra uma marca negativa se quiser se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Já que o Palmeiras, das duas vezes que perdeu o jogo de ida com o Abel Ferreira pela Copa do Brasil, acabou eliminado. Em 2021 foi para o São Paulo e em 2024 para o Flamengo. Ontem também teve um problema muito grande em relação à parte da defesa. O Bruno Fux saiu com dores na coxa aos 28 minutos do primeiro tempo. Foi substituído pelo Mikael, e para o próximo jogo do Palmeiras pode ter um grande problema, justamente porque só tem o Benedetti no banco de reservas caso o jogador não consiga se recuperar, já que o Murilo está no departamento médico, junto com o Paulinho, o Bruno Rodrigues e outros jogadores que estão se recuperando.
Palmeiras se reapresenta, também faz a questão dos exames médicos para ver essa gravidade, para ver se o Bruno Fux vai poder jogar ou não. Bastante preocupado, mas tem um fator também que pode deixar o torcedor palmeirense um pouco mais animado. No último jogo, como mandante contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras conseguiu o placar que precisava, que era o 2-0. Se conseguir esse placar, está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Mas uma derrota no derby, a gente sabe, né, Bruno e Mari? Principalmente contra o Corinthians, causa bastante problemas, ainda mais se vier uma possível eliminação na semana que vem. Pois é, um clássico em fase mata-mata, obviamente, coloca um tempero bizarro nessa conversa. E o nosso destaque vai para o Memphis, em Corinthians. Gol dele. Eu avisei. 0 para o Palmeiras. Foi quem marcou o gol, liderou também o número de finalizações aí. Quer dizer, uma finalização ficou em 6º lugar na partida, uma finalização no alvo, uma grande chance. 4 ações na área rival, teve até o 2º melhor número do jogo. E aí no algoritmo Data ESPN com a nota 7,20 e carimbou. E é bom ter o número, sabe por quê? Porque a gente, nos últimos dias, o que nós falamos aqui? Que o torcedor ficava pegando no pé porque o Memphis não fazia... Fica preocupado com o número. Ah, nunca fez um gol no Clássico. Mas quantas vezes a gente falou que o Memphis jogava bem os Clássicos? Principalmente você. Agora, sem sacanagem, você falou isso. A gente discutiu isso aqui. E a gente falou, por exemplo, na final do Campeonato Paulista, ele não fez gol. Mas ele foi muito importante. Talvez ontem, talvez ele nem tenha jogado tão bem, mas ele fez o gol. Aí o torcedor se apega a esse número e ele acabou decidindo o jogo. O gol foi dele. Eu ia falar que carimbou mais 1,5 milhão na conta dele ali das 30 participações em gols, mais 1,5 milhão na conta do Memphis. Até via a Bibi Molina, nossa companheira jornalista também, que até chegou a fazer essa pergunta na zona mista para os companheiros, se vão dar um bicho ali para os amigos que estão dando assistência nessa conversa. Seguinte, Corinthians 1-0 em cima do Palmeiras. Foi o jogo que a gente esperava. Num certo momento eu estava preocupada, confesso. Falei assim, vai ser um 0-0 animadinho, mas precisa de um tempero. É que veio o tempero todo de uma vez, né, Jair? O tempero todo, né? Mas foi o jogo que eu imaginava já. A gente falava aqui, até imaginava um 0-0 bem do sem graça, né? A gente até falou isso aqui ontem off. Porque são jogos muito disputados, né? Clássico, a gente sempre fala, ainda mais de caráter decisivo assim. E aí aquela situação, o Palmeiras começa o jogo marcando a saída de bola do Corinthians, só que não conseguiu aproveitar as oportunidades. Logo depois o Corinthians empurra o Palmeiras para trás e o Palmeiras não consegue jogar. O Corinthians começou a atuar muito bem dentro do campo do Palmeiras, principalmente com os 3 de frente, né? Que a gente já falava, que era onde o Corinthians... tem a esperança de sair algo de bom, de verdade, são dos 3 da frente. E a Mari Pereira até mostrou ontem ali no touch, em relação até a forma que vai sair o gol, né? Que é como o Corinthians poderia chegar pelas alas, tanto com o Mateuzinho quanto com o Bidu. E foi até a forma que foi o gol, assim, o Mateuzinho atuando por dentro, principalmente no primeiro tempo, depois ele sai um pouco. Só que foi o jogo que eu imaginava, Mari. De verdade, não me surpreendeu, não. Eu imaginava que fosse acontecer exatamente o que aconteceu. O Palmeiras poderia ter aproveitado um pouco melhor algumas oportunidades, principalmente quando avançava as linhas de marcação. É que teve um pênalti para cada lado, né? Foi o pênalti do Yuri Alberto e depois a defesa do André Ramalho, no chute aí foi do Giai. Defesa de pênalti também, né? Mas ele faz a leitura perfeita. Perfeita, né? Perfeita do lance. Mas é assim, é um Corinthians, né, Mari, que quando tem ainda a empolgação do ambiente, tem fôlego, ele consegue ser melhor que o Palmeiras. Exato. Aí depois ali daquele lance do Vitor Roque pra frente, talvez tenha um domínio maior do Palmeiras quando as coisas se assentam, é assim? Por isso que eu não tenho certeza como seria o jogo se o Yuri Alberto tivesse feito o gol de pênalti. Por quê? Porque seria um gol cedo pro Corinthians, e eu não sei se o comportamento seria já igual você destacou agora, que o Corinthians faz o gol no segundo tempo e aí depois essa recuada e o Palmeiras saindo muito mais. Eu não sei se isso já teria acontecido de uma forma ainda muito cedo. Entendi. Então, assim, talvez a gente estaria falando de um outro desenho de jogo se o Yuri Alberto tivesse feito o pênalti. O pênalti acho que é com 18 minutos ali do primeiro tempo, é super cedo. Mas o Corinthians, ele subiu muito o nível ontem da competitividade mesmo, né? A gente falava ontem, assim, se é para vencer o jogo, vai passar por esses 11 jogadores. Só teve a troca do Bidon, mas o Bidon jogou, né, na final do Paulista também. Então, assim, com ele, pouca coisa muda. Mas, se o Corinthians precisasse buscar o resultado já trocando as peças, saindo o Yuri, saindo o Carrídio, saindo, enfim, Garro, né? Aí as chances, elas caem, assim, elas despencam. O Corinthians tem um 11 titular muito claro para buscar resultado, que são esses jogadores que ainda
principalmente o Yuri, que voltou, ainda não está no seu melhor, né? Voltou de uma lesão que ele até toma uma pancada nas costas ali no começo, e ele fica sentindo, a lesão dele foi, a lesão dele foi, né, na região das costas. Então, acho que ainda tem esse tempo para voltar a ser aquele trio que despontou e ajudou o Corinthians a não ser rebaixado. Defesa foi bem, o Ranieri fez um baita jogo. A gente falou, hein? Exatamente. Acho que nem foi o melhor jogo do trio. Não foi. De mais brilho, não né? Foi, foi talvez do Ranieri, do André Ramalho. Até porque tinha um desgaste, eles não estão 100%. Eles não estão afinadinhos, Eles não estão afinados, não, então... Na hora que o Palmeiras sobe, até no segundo tempo, é justamente porque nenhum dos três conseguiu mais compensar defensivamente. Eles não conseguiam descer a entrega foi toda ali para tirar nos o espaço. 30 primeiros minutos. O Palmeiras cresceu ainda mais ali na parte do segundo tempo. Mas o resultado foi justo? Eu não sei dizer. Sério, sinceramente... Essa foi a pergunta mais difícil que eu já fiz. Sinceramente, não sei dizer, porque assim... Eu achei que o Palmeiras foi bem, mas não aproveitou as oportunidades. Teve o Everton ali que... Bem é muito forte, né? Foi ok. Mas perdeu ali... O Everton pegou o pênalti. E o Corinthians não criou avalanche assim também. Mas criou ali e conseguiu marcar o gol. Para mim, o empate também não seria de... Não. Seria nenhuma surpresa, mas... Minutagem. Foi o 1-0 Corinthians. Também dentro o gol do Maurício é validado, foi um amasso de um. Exato, não foi amasso de nenhum dos dois lados. Então, Mas de minutagem é bom, a vitória do Corinthians, mas na minutagem o Palmeiras teve mais minutos jogando melhor que o Corinthians, mas aí tem mas é porque daí isso... questão do gol, né? Não, e nesse caso... Vale o gol, que vale a bola da... Não, mas a partir do momento em que um time marca um gol, o outro também precisa se expor mais. Isso, exatamente. Mais. Então, é muito consequência, né, ali do que a partida vai te apresentando. Diferente daquele jogo no Allianz Parque que o Estevão perde o pênalti, ali o Corinthians, sobreviveu ali. No determinado momento, o Corinthians sobreviveu. Então, ontem achei diferente, porque eu achei a postura mais defensiva do Corinthians e reativa numa possível oportunidade de contra-ataque, consciente de que, assim, a gente tem nossa limitação aqui, cansamos, marcamos o gol, a gente sabe que eles têm essa qualidade de vir para cima, vamos, né, defensivamente se comportar bem, ok. E aí eu acho que foi consciente, assim, o Palmeiras poderia ter sido mais efetivo nas oportunidades. Mas eu não sei quantificar isso e eu não sou a pessoa para poder quantificar o sentimento do torcedor do Palmeiras no dia pós uma derrota. Porque o torcedor do Corinthians está eufórico. É gritaria, é comemoração. Esse 1 milhão aí do Memphis, ele paga 3. Agora, cada um resolve. Não, mas eu fico pensando assim, o sentimento que fica para o torcedor do Palmeiras no dia seguinte é do que falta necessariamente. Porque mesmo o Palmeiras, em um certo momento, conseguindo jogar um pouco melhor ou até tendo uma certa minutagem na frente, não espera mais, assim? Não sei se é entrega, não sei se é, sabe, não vou falar que é vontade, mas não era para o Palmeiras entregar um pouco mais? Porque fica aquela sensação assim, poderia ter empatado, sim, mas é isso que o torcedor do Palmeiras espera do Palmeiras no Corinthians e Palmeiras? Que ele fosse lá e talvez tivesse empatado? Falta uma faisquinha ainda para análise? O que você está falando, e assim, sem querer polemizar, mas o que você está falando e é o que é falado no futebol é o famoso queremos raça. Não estou falando de vontade. Não é vontade, porque o time do Palmeiras ele é dedicado. Exatamente, mas é o que a torcedor fala geralmente, que é um sentimento, aquele algo a mais, aquela É que eu fui falar com a Mari Pereira aqui, eu fui falar alma, mas eu não acho que alma pode ser muito forte, mas talvez tempero. Não sei explicar o que falta para esse Palmeiras. Mas é onde o Corinthians iguala com o Palmeiras, é isso que você está falando. Mas você vê até na individualidade dos jogadores, né? Um Martínez no Corinthians. E não é que eu concordo, mas é o que peita, é o que intimida, é o que puxa, é o que não sei o quê. Que não é malandragem também. É que eu não consigo explicar, porque parece uma coisa muito vazia. Pelo amor de Deus, tá faltando tempero. Que tipo de análise que é essa, sabe? Você acha que tem algum lance que exemplifica isso? Por exemplo, o lance do gol do Corinthians? Não, eu acho que é mais um pacote completo. Tá ligado? Pensa que o Palmeiras está há muito tempo, muito mais organizado, com muito mais dinheiro, disputando muito mais títulos. Mas na hora que chega no jogo contra o Corinthians, isso é igualado de forma muito natural. Então, aí eu acho que isso diz mais sobre o que é o clássico... Do que sobre o Palmeiras? Bom, aí a gente volta naquela lista lá que o Jailson gosta, que eu trouxe aqui desde 2011, uma lista de 15 anos, que pelo menos nos últimos 15 anos... Que o Corinthians está mal e o Palmeiras vai... Você até brincou da coisa lá do co-irmão, né? Que é um co-irmão que ajuda. Não, o Corinthians consegue... E a lista só vai aumentando, porque eu falei dessa lista antes da final do Paulista. O Corinthians, na era Abel, consegue bons resultados antes do Ramon. Foi o Ramon que retomou o Corinthians
para ser competitivo contra o Palmeiras. Mas se você perguntar hoje pro palmeirense, ou qual é o sentimento do palmeirense, o que falta, a resposta do palmeirense hoje é óbvia. Qual? Não, a resposta é que, se perguntar hoje pro torcedor do Palmeiras, o que faltou ontem pro Palmeiras, o que o Corinthians teve ontem que o Palmeiras não teve, o torcedor vai responder que é a arbitragem. Mas aí seria 1-1. Aí ele se contentaria com 1-1? Mas ele acharia mais justo. Não, tudo bem, justo é uma coisa. Mas é isso que eu tô te falando, pra mim, que falta do Palmeiras... Pergunta pro Ivan o que faltou. O que faltou ontem, Ivan? Pro Palmeiras, o que faltou ontem? A arbitragem? Ele foi pro Não, se você perguntar pro torcedor, o torcedor vai responder. Mas eu entendo, mas o torcedor ele vai responder. É só isso? Mas ele vai responder com a cabeça quente, bravo, nervoso. Ele não tá esperando que um jogo contra o Corinthians, na situação que tá há muito tempo, que a discussão vai ser sobre um lance. Eu acho que o torcedor do Palmeiras esperava mais do Palmeiras contra o Corinthians. Eu acho que na final no fim das contas, você vai chegar assim murchinho, vai falar, a arbitragem roubou. E no fim das contas você vai estar de saco, cara. Como que perde pros caras? A forma como sai o gol, né? Eu acho que esse sentimento, ele foi direto na final do Paulista. Aí sim o torcedor falou, caramba, o que faltou? Essa coisa do clássico. Eu acho que ontem o torcedor vai responder da arbitragem. Que o que sobra pro Palmeiras, falta pro Corinthians. Que é organização, etc, etc. Mas o que o Corinthians às vezes iguala é o que o torcedor sente falta no Palmeiras. Sim. Que às vezes é essa alma no jogo. Talvez essa entrega, talvez um pouco dessa loucura. Mas eu acho que isso é mais do clássico. Que é esfriado, às vezes, num trabalho, num time mais engessado. Essa resposta a gente vai ter na volta. Pode ser? Como é que vai ser o ambiente no Allianz? O que o time vai entregar? Porque aí vai partir do zero. Aí não tem a questão da arbitragem para tentando lembrar o que eu tinha que chamar depois. Ser discutido. Mas a resposta hoje seria a arbitragem. Então, Vladimir Bianchini conosco para falar sobre as reclamações do Alviverde. Barulho, hein, Vlad? Bastante. O Abel Ferreira, os jogadores reclamaram muito, principalmente em relação à atuação do VAR. Na partida de ontem, nos dois lances principais, a marcação do pênalti do Corinthians e também do gol do Maurício anulado em relação à parte da posição do Gustavo Gomes, como teria sido a marcação das linhas do VAR. Isso demorou assim uma reclamação muito grande em relação ao Palmeiras e o técnico Abel Ferreira reclamou muito na entrevista coletiva depois do jogo. A qualidade da tecnologia que nós temos para avaliar essas linhas, já disse várias vezes a minha opinião, não vou dizer. A única coisa que posso dizer foram duas situações que o Sr. Wilson está em cima do lance e não marca penalti, e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. É só isso que eu te posso dizer. O resto estamos no pleno século XXI e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. O Vitor Roque, na minha opinião, não sei, acho que foi um grande destaque do jogo, chamando o jogo, sofrendo falta, e eu queria te fazer também uma pergunta. Eu tenho quase certeza que ele tomou uma falta na entrada da área, se não em cima da linha. Tens toda a gente que viu, menos o Sr. Wilson no ar. O Sr. Wilson não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo, se ele não viu, não tem que marcar, isso está certo. Se o árbitro que está a 2 metros não viu, e o VAR aí nem sequer chamou também, está certo. Como é que é de explicar? Estou desiludido com aquilo que vi, estou triste. Até logo. É isso. Além disso também, o Abel Ferreira reclamou a respeito da situação do Ranieri, que fez muitas faltas durante a partida e demorou para receber cartão. São coisas em que o Palmeiras reclamou bastante nessa partida. Lembrando que o Verdão finalizou cerca de 12 vezes contra o gol do Corinthians, 5 no alvo. Então, quer dizer, tem essa questão também. Vocês falaram muito a respeito da arbitragem, do que faltou para o Palmeiras. Também faltou mais capricho nas finalizações. Bruno e Mari. Alguns lances ali, né, do Vitor. Acho que aquela do Vitor, ou do Jai, vocês acham que é gol perdido? Ali? Não, é mérito do André Ramalho. Ali ele bateu onde tinha que bater. Mérito do André Ramalho. E o André Ramalho esse pra mim que é o ponto das chances desperdiçadas pelo Palmeiras. Porque... Mas toda a conversa nossa do Palmeiras Quais foram as chances desperdiçadas? Não vou te falar, pra mim não foi nem a finalização, tá? Assim, criou oportunidade para ganhar. Não, era que tinha um retrato ali, em determinado momento do jogo, que o Palmeiras subia a marcação, o Corinthians não conseguia sair jogando. O Vitor Roque até tomou algumas vezes a bola do André Ramalho, até com facilidade, inclusive.
E aí era justamente depois de roubar a bola, você acertar o próximo passe, antes da finalização. Eu não tô falando nem da oportunidade clara, mas tinha um retrato. O Palmeiras estava com a marcação em determinado momento encaixada. E não transformava isso em nada. Exatamente, não conseguia. O Corinthians não conseguia sair jogando. Tanto que em vários jogos foi Hugo. Ontem não foi Hugo. Ontem não. Vou trazer mais algumas informações desse jogo do Palmeiras contra o Corinthians. Estou trazendo aqui a quantidade de finalizações do Palmeiras durante a partida. O Palmeiras finalizou 11 vezes contra 10 da equipe do Corinthians. O Corinthians teve 5 finalizações que foram no gol. O Palmeiras teve 4 finalizações que foram no gol. O problema do Palmeiras, teve muito volume de jogo, teve controle da partida em boa parte do jogo, só que na parte ofensiva, nas finalizações, o Palmeiras tem pecado muito. Teve mais chances claras de gol, mas infelizmente a pontaria, e aí teve a questão da sorte do zagueiro André Ramalho na finalização do Giai, está ali embaixo do gol, né? E aí é sorte do adversário, azar do Palmeiras que está enfrentando essa dificuldade em conseguir fazer seus gols. Dessas 11 finalizações do Palmeiras, 7 foram de dentro da área e 4 finalizações de fora da área. Quando o Palmeiras acertou o gol, o juiz anulou numas linhas traçadas de forma desconfiável. Esse VAR com essas linhas não passa confiança para ninguém. Mas aí é culpa também da CBF, que condições tem de implantar um VAR semiautomático. Vamos deixar só para a próxima temporada. Até lá, isso pode ter decidido vários campeonatos. Pode decidir a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, enfim. Tentando fazer uma economia, em vez de melhorar a qualidade do futebol, para passar mais segurança para o time e principalmente o torcedor, que paga o ingresso caro e quer ver pelo menos um futebol de qualidade justo. Mas a CBF é isso aí, né? Enfim, o jogo da volta será na próxima quarta-feira. Vamos ver como a Abel vai levar o time no jogo contra o Vitória neste final de semana, se ele vai poupar alguns jogadores ou não. Se você olhar o banco de reserva do Palmeiras na noite de ontem contra o Corinthians, não mostra que a gente tem esse elenco todo. As mudanças seriam quem? Entra Veiga? Veiga não, está numa má fase. Aí quando muda, entra Flaco Lopes e Alan. Vai mudar muita coisa no jogo? Na minha opinião, o Flaco entrou, piorou a parte ofensiva do Palmeiras, porque aí fica aquele chutão, a bola batia e voltava. O Vitor Roque estava conseguindo segurar mais a bola lá na frente. Mas às vezes o desgaste do jogador, e aí a Abel também tentou fazer alguma mudança e acabou não dando certo. Mas enfim, próximo jogo, na próxima quarta-feira. Lembrando, o Palmeiras precisa vencer por 2 gols de diferença. E aí, 1 gol de diferença, muito possível. E aí, só que aí tem um detalhe, decisão por pênaltis, que aí assusta qualquer torcedor palmeirense. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!